Seja muito bem-vindo ao canal Neurofuncional. Meu nome é Rogério Souza, eu sou fisioterapeuta especialista em fisioterapia neurofuncional e mestre em ciências da reabilitação. E eu estou gravando esse vídeo para orientar você que teve um AVC ou você que é um cuidador de uma pessoa com AVC. Então, se eu tiver aqui profissionais da saúde, estudantes, vocês vão observar que esse vídeo ele tem uma linguagem mais direcionada para o público leigo. Então, é um vídeo de orientações. E, gente, por que falar sobre isso? Porque, na verdade, muitas pessoas que têm AVC acabam tendo perda de força na mão. E daí, no anseio de tentar estimular, enfim, corrigir algo na mão, as pessoas acabam fazendo muitas coisas que são inadequadas. Então, nesse vídeo, eu vou te dar 6 dicas do que fazer e do que não fazer para estimular a sua mão de forma adequada. Se você ainda não conhece um pouquinho do meu trabalho aqui na internet, eu tenho alguns vídeos com orientações para você que teve AVC. Então, se você tem dúvidas sobre recuperação, dicas do que fazer, do que não fazer, já existem vários vídeos aqui no YouTube ensinando você. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários. Então, terminando esse vídeo, você corre lá assistir, que tem muita informação de qualidade. Por que eu tô falando isso, gente? Porque, na verdade, tem muita coisa que é postada aqui na internet que não está adequada. Então, você tem que tomar um certo cuidado com as informações que você consome aqui, tá bom? E antes da gente começar esse vídeo, se você quer me dar um apoio aqui no canal, então deixa o seu curtir, se inscreva aqui embaixo com o sininho, porque isso nos ajuda muito a continuar esse trabalho. E eu também já tenho um pedido para você, que se você tiver alguma sugestão de vídeo, algo que você queira saber, alguma dúvida que você tem sobre o AVC, que eu ainda não gravei vídeo aqui, deixa ali nos comentários, quem sabe eu não traga mais vídeos sobre esse tema para você, tá bom? Mas agora, sem mais demora, vamos falar de neuro. Bem, então antes de começar as dicas, uma coisa que é importante você saber. Lá no nosso cérebro, a área que é correspondente, que é responsável por controlar a mão, é uma região muito grande. Então é por isso que muitas pessoas depois do AVC acabam tendo perda de força na mão. E daí, gente, é importante você entender, a primeira dica até para você, é que tem algumas coisas que a gente faz ali na mão que pode atrapalhar na função dela. Um exemplo, dá uma olhadinha nas suas duas mãos, você vai ver que as mãos elas não são planas, né? Você vai ver que a sua mão ela não é retinha assim. Pode olhar até a mão que não teve AVC mesmo, você vai ver que ela tem alguns arcos, então você vai ver que ela é meio redondinha, né? E por que a nossa mão é assim? Porque quando a gente vai pegar um objeto, é importante que esse objeto ele encaixe na mão. Daí você deve estar pensando, Rogério, mas você fugiu do assunto. Não, tá? Algumas coisas que as pessoas com AVC fazem que pode prejudicar isso é, por exemplo, sabe, pegar a mão mais fraca ali e ficar fazendo isso, sabe? Eu não sei se você tem esse costume de ficar puxando, porque a mão ela tende a fechar às vezes, né? Daí a pessoa, para tentar não deixar a mão fechada, coloca aqui a mão e fica fazendo isso aqui, né? Ou se não, fica forçando a mão desse jeito aqui na coxa, sabe? Então estica a mão e fica forçando ali para tentar abrir a mão. Muito cuidado, que essas práticas elas podem acabar deformando, tirando esses arcos da mão. E qual que é o problema disso? Pode ser que depois você recupere força dessa mão, só que você não consiga realizar funções, né? Pegar objetos e tudo mais, porque a mão ela fica sem esses arcos. Então, muito cuidado. Então, a primeira dica que eu já te dei é isso, não ficar puxando os dedos para cima, sabe? Uma tendência que às vezes para não deixar a mão fechada, pega o dedo e fica fazendo isso aqui para cima. Não faça isso, porque isso aí acaba prejudicando um arco que a gente tem aqui nessa partezinha da mão, tá? Então esse negócio de ficar abrindo a mão e apoiando assim na coxa, cuidado, porque tudo isso acaba destruindo os arcos da mão. Daí você deve estar pensando, Rogério, tá, se eu não posso ficar esticando minha mão ali, o que eu posso fazer para estimular para ela não ficar tão fechada? Gente, às vezes a mão depois do AVC ela fica fechada por espasticidade, mas às vezes a mão fica lá muito fechada porque ela está pedindo informação sensorial, ou seja, ela quer sentir alguma coisa. Então eu vou ensinar, a minha segunda e a terceira dica para vocês vai ser isso. Na segunda dica eu vou ensinar uma massagem que você pode fazer na mão. Então, por exemplo, se a mão fica muito fechada assim, o que você vai fazer? Vou virar meio de ladinho aqui. Você vai pegar o seu polegar, tá? E vai colocar, ó, dentro aqui da mão, encaixa mesmo o polegar aqui dentro.
E daí você vai fazendo massagem nesse sentido, ó. Vou mostrar aqui de lado. Você segura o punho com os dedos e com o polegar você entra e fica fazendo esse movimento assim, ó. Você vai começar a abrir, você vai ver que a mão ela tende a ir soltando. Nesse sentido, depois você faz aqui, ó, nesse sentido aqui, ó. Tá bom? Vou mostrar com a mão aberta para vocês verem. Então, nesse sentido e depois nesse sentido. Então, quando a mão tá fechadinha lá, em vez de você pegar e ficar esticando o dedo, você vai pegar e fazer essa massagem para ir soltando. E por que ela é importante? Ela vai estimular os arcos a manterem ali. Então a segunda dica foi isso, uma massagem que você pode fazer na mão. Então se você está incomodado com a mão estar fechando, essa é uma dica do que você pode fazer. E a terceira dica, que você pode pensar, tá, Rogério, mas eu pegava a minha mão assim para levantar. O que eu posso fazer? Então, gente, agora uma dica, que é a terceira, é de como pegar a mão. Então, em vez de pegar pelos dedos, a minha dica para vocês é usar essa mesma posição que a gente usou agora há pouco. Você vai abrir sua mão, faz aí comigo. Sem preguiça, faz aí. Você vai pegar, ó, com os dedos, você vai envolver o punho e com o polegar você vai segurar aqui. Então essa é uma posição segura para você trabalhar a mão. Por exemplo, na hora de levantar, então às vezes se quiser levar o braço lá para frente, essa é uma posição muito legal de se trabalhar. E a minha quarta dica para você é para a gente fazer um estímulo sensorial na mão. O que é isso, Rogério? Então lembra que eu expliquei para você que às vezes a mão depois do AVC ela fica mais fechada porque é uma forma de se sentir melhor. Faz um teste pra mim, pega a sua mão do lado que não teve AVC, tá? Fecha os olhos e agora se aperta forte. Você vai ver que quando você aperta a mão forte, você sente mais a mão, não sente? Então essa é uma estratégia que o corpo usa lá do lado do AVC também. Então, uma outra dica é você fazer um estímulo sensorial ali. Então você pode até pedir uma ajuda, tá? Pra alguém, então quando abrir a mão, fazer estímulos com bucha, sabe? Pegar uma buchinha, ver qual lado você gosta mais do estímulo, pode ser esse ou outro, e dê estímulos na mão. Você vai ver que a tendência depois é ela ficar um pouquinho mais relaxada, tá? Porque se for por carência sensorial, por um estímulo sensorial, isso é uma forma de ajudar também. Bem, a minha quinta dica é a mais polêmica. Provavelmente você já escutou alguém te falar isso aqui, olha, pega a bolinha e fica apertando, que é bom para aumentar a força da mão. Comenta aí embaixo pra mim se alguém já te disse isso. Gente, a verdade é que essa questão da bolinha a gente tem que tomar muito cuidado. Então, abra seu coração para entender o que eu vou te explicar agora. Olha, não é que é contraindicado, tá? Para algumas pessoas, o trabalho com a bolinha até pode ser um estímulo, mas para a grande maioria das pessoas que tem AVC, pensa comigo, o que acontece com a mão? A mão não fica já fechada e o punho não fica dobrado? Isso, gente, acontece pelo que a gente chama de espasticidade. Depois que teve a lesão lá no cérebro, acaba que fica mais espástica a mão. E muitas vezes você só pegar a bolinha e ficar estimulando aqui esse movimento, em vez de estimular força, você pode estar estimulando mais reflexo. Então quem está apertando a mão ali, muitas vezes não é o músculo de forma voluntária, mas muitas vezes é só um reforço para a atividade reflexa. Rogério, fala isso de uma linguagem mais simples. Às vezes, gente, ficar apertando a bolinha é só estimular a espasticidade. É isso. Só que não é para todo mundo que isso vale, tá, gente? Por isso que eu vou te explicar isso melhor. Ó, se você consegue deixar o seu punho neutro, assim, ó, o punho retinho, não ficar caído, e você consegue fazer esse movimento assim, ó, abre e fecha, sem o punho cair, daí você pode até fazer o teste da bolinha. Você pega, aperta a bolinha e vê se não acontece isso, ó. Porque se acontece isso, não tá legal, você não tá estimulando o movimento de forma boa, mas agora você consegue manter aqui, ok, é um exercício. Não seria um exercício que eu orientaria meus pacientes, ficar apertando bolinha, por mais que eles consigam fazer isso. Tem coisa mais importante que vai ajudar muito mais. Mas, se você é do time que gosta de ficar apertando a bolinha, faça esse teste antes. Se você consegue abrir e fechar a mão com o punho neutro, tá? Porque se o punho cai aqui pra dentro, não, né? E quando você vai apertar a bolinha, se o punho mantém, tá? Daí até é legal, ok? Então é cuidado. Por que eu tô falando isso, gente? Porque é comum, a pessoa tem um AVC, teve, acho, uma novela, um filme uma vez, ficou muito famoso, né? A pessoa teve AVC e ficou apertando a bolinha e voltou a força da mão.
Mas isso não é verdade, tá, gente? Tanto que se você olha a pessoa que teve AVC, já numa fase mais tardia, normalmente ela já fica com a mão fechada. A gente tem que estimular mais o abrir, tá bom? Mas o que eu quero dizer pra vocês é que não é contraindicado, tá? Então pesa isso, faz esse testezinho que eu falei e escreve aí embaixo se tá ou não tá indicado, tá bom? Mas aí você deve estar pensando, vamos lá para uma sexta dica. Rogério, ok, eu comprei a bolinha, agora o que eu faço? Existem formas legais da gente estimular a mão com a bolinha, tá? Uma coisa que você pode fazer, lembra que eu falei para vocês que não é legal ficar apoiando a mão assim na coxa para ficar fazendo esse movimento que acaba destruindo um pouquinho os arcos da mão? Uma dica para você, quando você for apoiar a mão lá no sofá, você coloca a bolinha dentro e joga o peso. Por quê, Rogério? Olha o que acontece quando a gente põe a bolinha na mão e joga peso. Então eu tô lá em pé, ó, vou mostrar aqui do lado, né? Eu posso colocar a bolinha e jogar um pouquinho de peso ali. Vocês vão ver que quando eu tô com a bolinha, ó, o arco da mão, esse redondinho da mão, ele se mantém. Então se você quer esse estímulo, você quer, já comprou a bolinha, ela tá aí, é legal você deixar ela aqui na palma da mão, com os dedos assim, ó. Daí você pode até trabalhar um pouquinho ali, como se fosse amassando um pouquinho a bolinha ali no sofá de lado. É uma forma de usar, tá bom? Então lembra que eu falei, ficar apertando a bolinha, gente, se alguém falar pra vocês, olha, todo mundo que tem AVC pode apertar a bolinha, isso é mentira, tá, gente? Os exercícios, eles dependem muito de caso a caso. Se a pessoa não tem força, ela só usa de espasticidade, provavelmente não está sendo um bom estímulo nesse caso, tá bom? Bem, eu espero que você esteja gostando dessas dicas, mas agora vai a mais importante de todas, tá? Não que as outras não são importantes, elas são também, mas essa aqui é a mais importante. Gente, o que acontece depois do AVC? A gente tende a esquecer o braço do lado do AVC. Ah, ele ficou fraco, eu faço tudo com a outra mão. E isso, gente, é muito ruim para o nosso cérebro. Por quê? Se eu não coloco essa mão no dia a dia, eu estou dando menos estímulo. E se eu estou dando menos estímulo, a chance dessa mão recuperar, desse braço ser mais funcional, é menor. Então, agora eu vou deixar, gente, uma dica que, na verdade, tenha ela como uma tarefa para você fazer todos os dias, tá? Você vai incluir o braço do AVC nas suas atividades do dia a dia. Rogério, é impossível. Não, tá? Por exemplo, quando você for comer, você coloca o braço lá em cima da mesa, deixa aquele braço ajudando a apoiar ali o prato. Quando você for tomar banho, por exemplo, né, pega a mão do lado do AVC, usa ela para ajudar a passar a buchinha e tudo mais. E agora eu vou te deixar uma missão, tá? E eu preciso que você tome posse dessa missão e faça mesmo, tá? Você vai pegar numa folha e vai anotar 5 coisas, 5 atividades do dia a dia que você vai começar a usar a mão do AVC. E daí você fala, Rogério, mas às vezes eu não consigo usar essa mão para cortar uma carne, às vezes eu não consigo usar essa mão, sei lá, para pegar um objeto. Mas muitas vezes a gente pode usar a mão do lado do AVC para ela estabilizar algo. Por exemplo, quando você vai abrir uma garrafa, a gente usa as duas mãos, não usa? Uma mão ela segura a garrafa enquanto a outra desrosqueia. Então começa a treinar isso, coloca essa mão, por mais que ela ainda não consiga fazer muito movimento, começa a colocar ela para estabilizar os objetos, seja um prato, seja uma garrafa. Na hora que você vai cortar alguma coisa, às vezes deixar aquela mão ali para não deixar o objeto fugir. Então tenta incluir ela no dia a dia. Quanto mais a gente inclui essa mão no dia a dia, mais estímulos a gente dá e mais chance de recuperação e mais atividade cerebral vai acontecer. Então isso é muito importante. Essa é a sua missão, tá? Vamos recapitular então alguns pontos de hoje, para você não esquecer nada do que eu falei. Então, ó, parar de ficar fazendo isso com a mão, ficar puxando o dedo para cima, colocando a mão e empurrando aqui para cima, como se isso fosse ajudar a abrir a mão. Não, tá? Lembra que a gente vai fazer, ó, massagem na mão, né, para abrir o arco. Na hora de pegar o braço, estabiliza bem o punho aqui, segura bem aqui no meio, aperta esse polegar aqui mesmo para ajudar no dia a dia. Tá bom? Você pode utilizar então a buchinha para ajudar a dar um estímulo sensorial ali na mão. Não fica apertando bolinha, que isso nem é um exercício bom, né? Conversa com seu fisioterapeuta, que com certeza ele vai ajudar a pensar em exercícios melhores para você também. E a sexta e a mais importante dica, utilizar esse braço no dia a dia. Gente, muita gente me manda mensagem, será que eu vou conseguir voltar a andar? Será que eu vou conseguir voltar a usar a mão? Gente, não tem como a gente saber sem avaliar. Por isso que é muito importante que você converse com o seu fisioterapeuta
E talvez você não saiba, gente, mas assim como o médico, ele ser especialista em neurologista, obstetra, oftalmo e tudo mais, os fisioterapeutas também. Tem fisioterapeuta que é especialista em neuro. Então você procura um fisioterapeuta que seja especialista. Qual que é a diferença de ter um fisioterapeuta especialista ou não? O especialista, gente, ele só estuda o tratamento de pessoas que tiveram algum problema neurológico. Então ele está muito mais capacitado para te atender, ele faz formações específicas sobre, ele tem mais experiência na área. Então procure na sua cidade, provavelmente tenha vários, tá? Que com certeza vai te ajudar muito. Tudo bem? Espero que essas dicas tenham te ajudado. Se você gostou, comenta ali embaixo, tá? Que caso vocês tenham gostado, eu trago mais dicas de exercícios aqui para vocês. Se você também quer nos ajudar, pega esse vídeo, manda nos grupos aí que você conhece, compartilha com os familiares, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço, até a próxima!